Ernest parecia derrotado. Então, eu definitivamente vou morrer, Marlin zombou em sua mente. Não necessariamente. Longbottom é um filho do destino, e não é um cair tão facilmente. Além disso, você acha que a matriarca que o apoia não tem nenhum plano de contingência? Você ousa me ofender, um rank respeitado dos magos. Você vai pagar por essa humilhação em sangue, declarou Rosby severamente, e uma linha de força espiritual convergiu que era de prata. O posto 2 de Magus tinha estado um pouco assustado. Se ele não possuísse uma técnica que pudesse suprimir temporariamente sua fraqueza, ele poderia ter morrido naquele momento. Um rank 2 magos morrendo nas mãos de um grupo de magos de nível 1 seria a maior piada da história de Twilight Zone. Rosby parecia um adulto robusto que fora mordido por uma formiga. A humilhação o aborreceu a sua alma. Esta técnica secreta não foi sem custo. Seu período de vulnerabilidade seria estendido e, em tempos de guerra, isso poderia ter consequências mortais. Portanto, ele estava agora verdadeiramente enfurecido. Eu vou transformá-lo em vermes, fazendo-o apodrecer e sofrer debaixo da terra por 10.000 anos. Eu juro, os olhos de Rosby estavam completamente vermelhos, e grandes quantidades de força espiritual prata solidificada varreram a área. Droga! Ouse isso! Longbottom gritou. Os dois elfos negros atrás dele trocaram um olhar e assentiram com a cabeça, com raios prateados saindo de seus olhos. Naquele momento, suas expressões eram as dos que se preparavam para a morte. Eles então produziram punhais de joias com uma curva estranha, apontaram para seus próprios corações e entraram PUK. PK2 elfos de nível 1 desmoronaram, uma névoa sangrenta se espalhando de seus peitos. A imagem fantasma da aranha atrás de Longbottom havia sido gravemente ferida pela força espiritual e estava prestes a desaparecer. No entanto, de repente, se contraiu e absorveu a névoa vermelha de sangue, restaurando-se rapidamente. Sua aura se fortaleceu continuamente, até que foi quase forte o suficiente para rivalizar com rank 2 magos à frente. O que? O que está acontecendo? Ernest ficou espantado. Ei, nada demais. É apenas um sacrifício. A mesma coisa que os elfos negros sempre usam. Marlin riu sarcasticamente. A sociedade dos elfos negros é formada por clãs. Todo clã tem sua matriarca e todos eles têm imenso controle sobre seus descendentes. Este controle é profundo no sangue, e é muito difícil libertar-se de. Mesmo que seja um posto de pico um magus, uma simples sugestão espiritual os convenceria a se matar sem hesitação. A técnica de meditação em que Longbottom está treinando é aquela que absorve energia vital. Depois de absorver 2 magos, apesar de não poder derrotar seu oponente, ele provavelmente escapará. HM. E eu? Ernest foi subitamente colocado em um ponto difícil. Longbottom poderia sair, mas ele era apenas um mago semi-convertido. Como ele escaparia? Esta é a retaliação do destino. Longbottom, sendo um filho do destino, pode escapar com sucesso. Você será deixado para trás como uma saída para o nível 2 de Magus para desabafar sua raiva. A voz de Marlin era frígida, deixando Ernest em silêncio. Seus olhos ficaram brancos novamente enquanto ele tentava pensar em algumas contramedidas. Ele estava tentando fazer uma previsão, mas ele não conseguiu nada. O que devo fazer a seguir? A voz de Ernest estava rouca. Orar. Neste ponto, você não pôde fazer nada além de rezar. A voz de Marlin mostrou seu desamparo. Se eu ainda tivesse meu corpo, matá-lo seria tão fácil quanto esmagar uma formiga. Mas agora? Você só pode esperar que ele não prolongue sua vida para torturá-lo. Não. Não. Ainda tenho esperança. Ernest olhou fixamente para Longbottom. Desde que meu senhor esteja disposto a me salvar, eu posso. As palavras de Ernest ficaram presas em sua garganta. Ele observou enquanto Longbottom, que manipulava a aranha fantasma e lutava contra Rosby, rapidamente se retirou.
O gás preto voou por toda parte e aumentou sua velocidade. Em um momento, ele desapareceu no horizonte. Os olhos de Ernest estavam cheios de desespero. No outro extremo, Rosby, que havia perdido Longbottom, voltou sua atenção para o mago semi-convertido. Uma garra gigante de prata voou para frente. Sua força não era algo que Ernest poderia resistir e agarrou-o. Eu vou morrer. Eu não posso aceitar isso. Ernest fechou os olhos. Poderosa força espiritual solidificada fazendo com que o poder mágico em seu corpo se tornasse lento em seus movimentos. Ele não podia fazer nada em face de uma ira de magos. Rosby e no momento, uma voz baixa soou no horizonte a uma longa distância, carregando consigo uma energia frenética. HM. Uma oportunidade? Uma pessoa em busca de vingança contra Rosby parece ter aparecido. Eu usarei meu poder para cobrir sua presença. Rápido, corra. A voz de Marlin foi apressada e, com uma repentina sensação de frieza se infiltrando em seus sentidos, Ernest se viu capaz de se mover mais uma vez. Ele rapidamente escapou, evitando o ataque da garra gigante. Sem olhar para trás, ele saiu rapidamente. Rosby não o perseguiu, porque uma força espiritual de nível 2 estava agora concentrada nele. Ele levantou a cabeça e viu uma figura negra correndo do horizonte. O rosto dessa figura estava envolto em névoa negra, fazendo com que ele não conseguisse distinguir a aparência real dessa pessoa. Quem é você? Eu não acho que nos conhecemos. Rosby soou. Ele estava atualmente em uma situação muito perigosa, e sua técnica secreta poderia perder seu efeito a qualquer momento, fazendo com que ele caísse para a classificação 1. Isso seria muito perigoso. Não importa quem eu sou, mas esta é uma semente que eu plantei. Como eu poderia deixar você colhê-lo? A voz da figura era robótica, obviamente tendo sido alterada. Semente. Colheita. Você está. A expressão atordoada de Rosby imediatamente se transformou em um imenso medo. Névoa. Grandes quantidades de névoa negra trouxeram consigo um brilho prateado, formando um grande labirinto que o prendia ao interior. Ele planeja limitar minha força, e depois que minha técnica secreta parar de funcionar, ele vai lidar comigo. Rosby poderia dizer as intenções de seu oponente com um olhar. Ele acenou com o braço e numerosas flechas de prata voaram para a névoa. Pupu. As flechas de luz voaram para a parede de névoa e instantaneamente desapareceram, fazendo Rosby empalidecer. Você não precisa considerar ligar para um amigo ou qualquer coisa desse tipo. Este lugar já foi selado por mim e nenhuma informação pode ser transmitida. A voz de antes soou no labirinto negro, mas veio de um único local. Seu oponente foi muito cauteloso ao lidar com magos de nível 2 que usavam uma técnica secreta para, de alguma forma, retornar à sua força regular. Ele não apareceu, impedindo de usar uma força poderosa que poderia destruir tudo. Um olhar de desespero apareceu no rosto de Rosby. Mais ou menos 10 minutos se passaram e Rosby gritou, sem sinal. A aura em seu corpo rapidamente enfraqueceu e linhas de rugas apareceram em seu rosto. Sua aparência mudou de um homem de meia idade para um homem velho. Isso significava que a técnica secreta não estava mais em vigor. Ele estava mais uma vez fraco, vulnerável. Vendo isso, grandes quantidades de névoa saltaram sobre ele. Pac! O labirinto negro se dispersou e uma única chama negra caiu, queimando o cadáver de Rosby em cinzas. Leilin pesou o anel verde em sua mão, um sorriso floresceu em seu rosto. Como esperado do líder da guilda de uma guilda de larga escala. Ele acumulou muitas coisas e existe até um artefato mágico espacial. Ele olhou de perto para o anel em sua mão. Era extremamente delgado e parecia que era para uma mulher usar. Sua superfície foi decorada com flores e videiras, formando uma imagem exótica. Há muitos itens bons nesse anel espacial, mas a camada defensiva na superfície é um pouco problemática.
Vou precisar usar o iChip e analise-o lentamente. Lei Lin coçou o queixo e manteve o anel verde afastado. Rosby era um magus de nível 2 e tinha um item espacial. Ele definitivamente teria muitos recursos em seu corpo, cujo valor total poderia até exceder o dos armazenados na sede da Greenwater Gardens. Ganhar isso era como roubar uma guilda de larga escala, assim como toda a propriedade pertencente a um magus de nível 2. Os ganhos não são tão ruins desta vez. Além disso, Lei Lin riu friamente. Na superfície do anel, ele sentiu uma pequena conexão com um ser distante. Isso significava que Rosby ainda tinha que morrer de verdade. A conexão foi minuciosa, e se não fosse por Lei Lin já ser um magus de classificação 2, assim como a ajuda de Chip para escanear cuidadosamente o anel algumas vezes, ele pode nem ter notado isso. Se seu oponente escapasse desta vez e encontrasse o anel na pessoa de Lei Lin, as coisas seriam ruins. Mas agora? Lei Lin olhou na direção que Ernest tinha fugido, um leve sorriso no rosto. É ótimo que você possa voltar. Longbottom olhou para Ernest, revelando um sorriso brilhante. Eu só tive sorte. Ernest riu ironicamente, embora a semente de desconfiança tivesse sido plantada dentro dele. Os dois já haviam retornado para a pequena mansão. Os 4 bonecos de prata secretos foram reduzidos a pó depois de serem atacados pelos 2 elfos negros e por muitos magos. Você sabe quem é esse mago? Perguntou Longbottom a Ernest. Não, mas ele deveria ser um inimigo de Rosby. A força de um nível 2 de magos está muito longe, então eu não consegui reunir nenhuma informação útil. Ernest parecia um pouco arrependido. De repente, ele sentiu uma profecia entrar em sua mente e seus olhos ficaram brancos. Rosby está morto, mas a semente de um clone ainda está dentro da sede do Greenwater Gardens. Ernest rapidamente passou essa informação para Longbottom e perguntou: o que devemos fazer? Existe a necessidade de perguntar. Um sorriso sinistro apareceu no rosto de Longbottom. Convoque nosso povo. Vamos para a sede deles.